Capítulo 4 da doação. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 538. Considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra. Artigo 539. O doador pode fixar prazo ao donatário para declarar se aceita ou não a liberalidade, desde que o donatário, ciente do prazo, não faça dentro dele a declaração entender-se-á que aceitou, se a doação não for sujeita a encargo. Artigo 540. A doação feita em contemplação do merecimento do donatário não perde o caráter de liberalidade, como não o perde a doação remuneratória ou agravada, no excedente ao valor dos serviços remunerados ou ao encargo imposto. Artigo 541. A doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular. Parágrafo único. A doação verbal será válida se versando sobre bens móveis e de pequeno valor, se lhe seguir incontinente a tradição. Artigo 542. A doação feita ao nascituro valerá, sendo aceita pelo seu representante legal. Artigo 543. Se o donatário for absolutamente incapaz, dispensa-se a aceitação, desde que se trate de doação pura. Artigo 544. A doação de ascendentes a descendentes, ou de um cônjuge a outro, importa adiantamento do que lhes cabe por herança. Artigo 545. A doação em forma de subvenção periódica ao beneficiado extingue-se morrendo o doador, salvo se este outra coisa dispuser, mas não poderá ultrapassar a vida do donatário. Artigo 546. A doação feita em contemplação de casamento futuro com certa e determinada pessoa, quer pelos nubentes entre si, quer por terceiro a um deles, a ambos ou aos filhos que de futuro houverem um do outro, não pode ser impugnada por falta de aceitação e só ficará sem efeito se o casamento não se realizar. Artigo 547. O doador pode estipular que os bens doados voltem ao seu patrimônio se sobreviver ao donatário. Parágrafo único. Não prevalece cláusula de reversão em favor de terceiro. Artigo 548. É nula a doação de todos os bens sem reserva de parte ou renda suficiente para a subsistência do doador. Artigo 549. Nula é também a doação quanto à parte que exceder a de que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento. Artigo 550. A doação do cônjuge adúltero ao seu cúmplice pode ser anulada pelo outro cônjuge ou por seus herdeiros necessários até 2 anos depois de dissolvida a sociedade conjugal. Artigo 551. Salvo declaração em contrário, a doação em comum a mais de uma pessoa entende-se distribuída entre elas por igual. Parágrafo único. Se os donatários em tal caso forem marido e mulher, subsistirá na totalidade a doação para o cônjuge sobrevivo. Artigo 552.
O doador não é obrigado a pagar juros moratórios, nem é sujeito às consequências da evicção ou do vício redibitório. Nas doações para casamento com certa e determinada pessoa, o doador ficará sujeito à evicção, salvo convenção em contrário. Artigo 553. O donatário é obrigado a cumprir os encargos da doação, caso forem a benefício do doador, de terceiro ou do interesse geral. Parágrafo único. Se desta última espécie for o encargo, o Ministério Público poderá exigir sua execução, depois da morte do doador, se este não tiver feito. Artigo 554. A doação à entidade futura caducará se em 2 anos esta não estiver constituída regularmente. Seção 2. Da revogação da doação. Artigo 555. A doação pode ser revogada por ingratidão do donatário ou por inexecução do encargo. Artigo 556. Não se pode renunciar antecipadamente o direito de revogar a liberalidade por ingratidão do donatário. Artigo 557. Podem ser revogadas por ingratidão as doações, : Inciso 1º. Se o donatário atentou contra a vida do doador ou cometeu crime de homicídio doloso contra ele. Inciso 2º. Se cometeu contra ele ofensa física. Inciso 3º. Se o injuriou gravemente ou o caluniou. Inciso 4º. Se podendo ministrá-los, recusou ao doador os alimentos de que este necessitava. Artigo 558. Pode ocorrer também a revogação quando o ofendido, nos casos do artigo anterior, for o cônjuge, ascendente, descendente, ainda que adotivo, ou irmão do doador. Artigo 559. A revogação por qualquer desses motivos deverá ser pleiteada dentro de 1 ano, a contar de quando chegue ao conhecimento do doador o fato que a autorizar, e de ter sido o donatário o seu autor. Artigo 560. O direito de revogar a doação não se transmite aos herdeiros do doador, nem prejudica os do donatário, mas aqueles podem prosseguir na ação iniciada pelo doador, continuando-a contra os herdeiros do donatário, se este falecer depois de ajuizada a lide. Artigo 561. No caso de homicídio doloso do doador, a ação caberá aos seus herdeiros, exceto se aquele houver perdoado. Artigo 562. A doação onerosa pode ser revogada por inexecução do encargo, se o donatário incorrer em mora. Não havendo prazo para o cumprimento, o doador poderá notificar judicialmente o donatário, assinando-lhe prazo razoável para que cumpra a obrigação assumida. Artigo 563. A revogação por ingratidão não prejudica os direitos adquiridos por terceiros, nem obriga o donatário a restituir os frutos percebidos antes da citação válida, mas sujeita-o a pagar os posteriores, e quando não possa restituir em espécie as coisas doadas, a indenizá-la pelo meio termo do seu valor. Artigo 564. Não se revogam por ingratidão, : Inciso 1º. As doações puramente remuneratórias. Inciso 2º. As oneradas com encargo já cumprido. Inciso 3º. As que se fizerem em cumprimento de obrigação natural. Inciso 4º.
as feitas para determinado casamento. Capítulo 5. Da locação de coisas. Artigo 565. Na locação de coisas, uma das partes se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de coisa não fungível, mediante certa retribuição. Artigo 566. O locador é obrigado, inciso 1º, a entregar ao locatário a coisa alugada, com suas pertenças, em estado de servir ao uso a que se destina, e a mantê-la neste estado, pelo tempo do contrato, salvo cláusula expressa em contrário. Inciso 2º, a garantir-lhe durante o tempo do contrato o uso pacífico da coisa. Artigo 567. Se durante a locação se deteriorar a coisa alugada, sem culpa do locatário, a este caberá pedir redução proporcional do aluguel ou resolver o contrato, caso já não sirva a coisa para o fim a que se destinava. Artigo 568. O locador resguardará o locatário dos embaraços e turbações de terceiros, que tenham ou pretendam ter direitos sobre a coisa alugada, e responderá pelos seus vícios ou defeitos anteriores à locação. Artigo 569. O locatário é obrigado, inciso 1º, a servir-se da coisa alugada para os usos convencionados ou presumidos, conforme a natureza dela e as circunstâncias, bem como tratá-la com o mesmo cuidado como se sua fosse. Inciso 2º, a pagar pontualmente o aluguel nos prazos ajustados e em falta de ajuste, segundo o costume do lugar. Inciso 3º, a levar ao conhecimento do locador as turbações de terceiros que se pretendam fundadas em direito. Inciso 4º, a restituir a coisa, finda a locação, no estado em que a recebeu, salva as deteriorações naturais ao uso regular. Artigo 570. Se o locatário empregar a coisa em uso diverso do ajustado, ou do a que se destina, ou se ela se danificar por abuso do locatário, poderá o locador, além de rescindir o contrato, exigir perdas e danos. Artigo 571. Havendo prazo estipulado à duração do contrato, antes do vencimento não poderá o locador reaver a coisa alugada, senão ressarcindo ao locatário as perdas e danos resultantes, nem o locatário devolvê-la ao locador, senão pagando, proporcionalmente, a multa prevista no contrato. Parágrafo único. O locatário gozará de direito de retenção enquanto não for ressarcido. Artigo 572. Se a obrigação de pagar o aluguel pelo tempo que faltar constituir indenização excessiva, será facultado ao juiz fixá-la em bases razoáveis. Artigo 573. A locação por tempo determinado cessa de pleno direito, findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso. Artigo 574. Se findo o prazo, o locatário continuar na posse da coisa alugada, sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação pelo mesmo aluguel, mas sem prazo determinado. Artigo 575. Se notificado o locatário não restituir a coisa, pagará, enquanto a tiver em seu poder, o aluguel que o locador arbitrar e responderá pelo dano que ela venha a sofrer, embora proveniente de caso fortuito.
Parágrafo único. Se o aluguel arbitrado for manifestamente excessivo, poderá o juiz reduzi-lo, mas tendo sempre em conta o seu caráter de penalidade. Artigo 576. Se a coisa for alienada durante a locação, o adquirente não ficará obrigado a respeitar o contrato, se nele não for consignada a cláusula da sua vigência no caso de alienação e não constar de registro. Parágrafo 1º. O registro a que se refere este artigo será o de títulos e documentos do domicílio do locador, quando a coisa for móvel, e será o registro de imóveis da respectiva circunscrição, quando imóvel. Parágrafo 2º. Em se tratando de imóvel, e ainda no caso em que o locador não esteja obrigado a respeitar o contrato, não poderá ele despedir o locatário, senão observado o prazo de 90 dias após a notificação. Artigo 577. Morrendo o locador ou o locatário, transfere-se aos seus herdeiros a locação por tempo determinado. Artigo 578. Salvo disposição em contrário, o locatário goza do direito de retenção, no caso de benfeitorias necessárias ou no de benfeitorias úteis, se estas houverem sido feitas com expresso consentimento do locador.